E aqui eu separei algumas histórias, né? Eu conversei antes com o professor Adriano, então a gente vai falar de algumas coisas. Primeiro, o início da refrigeração. O início da refrigeração, ele começa muitos anos antes de Cristo. Qual que era a necessidade da refrigeração? Por que as pessoas buscavam o frio? Elas buscavam o frio porque elas tinham uma necessidade de conservar os alimentos. Quer dizer, é o clássico, é o que todo mundo pensou em fazer com a evolução da refrigeração. Então, primeiro, eles pegavam gelo das montanhas ou das neves, e aí eles tentavam conservar os alimentos que eles caçavam. E aí, olha só, o começo da armação, Borsati. O que eles faziam? Eles procuravam fazer um isolamento desse frio, com madeira ou com palha. E aí, o primeiro povo que utilizou a refrigeração no mundo foi o chinês. Quando tinha o inverno, né, o gelo era formado nos rios, era formado nos lagos, e aí o povo chinês, que é um povo que já descobriu a seda, a bússola, a pólvora, é um povo muito inteligente, né? Trouxe muitas invenções para o dia a dia, para a humanidade, tão frio. Então, eles observavam que no inverno, aquele gelo se sobrepunha nos lagos, nos rios, mas como manter esse gelo no verão, nos dias quentes? Eles cobriam os lagos com palha. Claro, né? Deveria ser muita palha, ou então eles faziam buracos, né, no solo, em regiões com mais sombras, para poder manter o gelo lá. Então, esse é o princípio do princípio do princípio da refrigeração. Agora, a refrigeração, tal qual a gente conhece hoje, ela começa, propriamente dita, no século XVIII. Por quê? Porque tanto as Américas quanto a Austrália tinha necessidade de vender carne para a Europa. Mas como levar carne das Américas ou da Europa ou da Austrália para a Europa sem que ela deteriorasse? Então, esse era um desafio a ser cumprido e foi cumprido. Como não havia outra forma de conservação, no século XVIII começou a se fabricar, a se pensar em algum equipamento para manter essa conservação dos alimentos de uma forma mais segura, a fim de que ela pudesse ser transportada para algum lugar. Então, como eu já falei, o primeiro povo que utilizou a refrigeração foi o chinês. Depois a gente teve essa questão da refrigeração com os equipamentos, com as máquinas, no século XVIII. E também no século XVIII foi quando os cientistas começaram a descobrirem, né, questões relacionadas ao frio e à própria inibição do processo de deterioração de alimentos. Então, primeiro era a neve e era o gelo. Depois, eles observaram que a salmoura que a salmoura é água com sal, né? Era um importante aliado na conservação dos alimentos e também a cura. O que é a cura dos alimentos? É uma mistura de sal, açúcar e alguns condimentos, né? Além de utilizarem também louças de barros, que eram responsáveis pelo frescor dos alimentos. E aí, passando um pouquinho mais, o primeiro frio, o primeiro equipamento, o primeiro sistema de frio artificial foi feito em 1748. Em 1787, a amônia foi liquefeita, e aí, então, a primeira máquina de refrigeração de gelo surgiu, de fabricação de gelo, né, artificial, surgiu nos Estados Unidos. Em 1870, eu estou correndo muito, vocês estão entendendo? Tá bacana?
A gente tá aqui, tá com a pipoca aqui assistindo. Pode continuar aí. Tá, não, tudo bem. É que, é assim, a história ela é muito longa, e aí eu tive que reduzir para não ficar aquela coisa muito específica, mas depois eu oriento vocês onde buscar uma história mais completa, tá, pessoal? Maravilha. Então, só retomando, em 1870, vocês já ouviram falar nos compressores Linde? Alguém já ouviu falar? Compressores Linde foram os primeiros compressores, eles eram enormes, ele enchia, um compressor enchia uma sala, de tão grande que ele era. Quem é o fabricante desse compressor Linde? Era o Carl von Linde, né? Que foi o primeiro a utilizar a amônia como fluido refrigerante. Ele descobriu que a amônia oferecia temperaturas bem mais baixas daquelas que eram disponíveis, que estavam disponibilizadas. No entanto, as pressões eram mais altas nos condensadores. Então, isso precisava do quê? Do que a gente utiliza hoje para trabalhar com amônia. Construções mais robustas, né? E aí, com isso, ele descobriu o arrefecimento mecânico, ou seja, frio em qualquer escala. Esse cara, esse cientista, o Carl von Linde, é uma pessoa que quem trabalha com refrigeração, eu sugiro procurar um pouco a história dele, porque ele deixou um legado para a humanidade, né? Então, é uma pessoa, uma obra, são invenções, são experimentos que a gente não pode deixar para trás. Quem trabalha com refrigeração, eu acho que seria importante conhecer um pouquinho do trabalho dele, da trajetória dele. E aí a gente chega no século XX, onde é inventada ou descoberta, melhor dizendo, a criogenia dos refrigerantes. O que é a criogenia de dos refrigerantes? Acho que vocês sabem melhor do que eu, né? É quando o calor de um sistema expande os gases, é quando você retira o calor do sistema através da expansão desse refrigerante. Então, isso foi descoberto no século XX. Depois, em 1932, foi descoberto o R12 e por aí foi. Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes da descoberta da refrigeração. Um outro ponto que eu gostaria de contar para vocês é uma história muito pitoresca também, que é sobre o primeiro navio frigorífico aqui das Américas, que é o Le Frigorifique. É um navio, não era grande, né? Ele tinha uma velocidade de 6 nós, uma capacidade de 1.200 toneladas. Ele foi construído na Inglaterra, mas ele era francês. E aí, Buenos Aires, Argentina, todos sabem que tem uma trajetória, tem uma característica, não era essa palavra que eu estava buscando, mas tem uma característica, ou tinha pelo menos, uma característica muito forte na exportação de carnes, né? Então, o que acontecia? De novo, precisava mandar carne para alguns lugares. E aí não se tinha em grandes quantidades. Então, precisava de algum meio de transporte que pudesse caber um volume muito grande, uma quantidade muito grande de carne. E aí, o Charles Tellier, um francês, ele botou na cabeça que ele ia construir um navio que tivesse um frigorífico dentro. Ele tentou uma vez, não deu certo, tentou a segunda vez, não deu certo, foi tentando, até que ele veio da França até Buenos Aires e ele conseguiu o feito de trazer 1.000 toneladas de carne, imagina, para aquela época, né? Isso em 1876. 1876, imagina, quase 150 anos, isso foi um feito.
E aí os jornais da época ficaram em polvorosa, mas será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que funciona? E eles fizeram, então, um almoço para a sociedade, para a nata portenha, né, a nata lá de Buenos Aires, e fizeram um menu todo especial, todo composto por carnes, a entrada, o prato principal, só não rolou a sobremesa de carne, porque também não ia dar. Mas não ia dar. Mas estava lá a imprensa, todo mundo para ver como é que essa carne estava chegando no prato dos convivas, né? Do pessoal que estava lá. E todos aprovaram, disseram que a carne estava suculenta, saborosa, enfim. Então, o primeiro navio das Américas, o primeiro navio frigorífico, né? Acho que até do mundo, agora eu fiquei em dúvida, mas eu vou me certificar e já conto para vocês. Foi o Le Frigorifique, Charles Tellier. Ele é um cara também, ele não é cientista, ele é engenheiro, ele fez algumas coisas de arquitetura, ele tem um reconhecimento muito grande na França, né? Tem rua com o nome dele, tem busto com a imagem dele, tem fotos, tem documentação, tem a réplica do Le Frigorifique, enfim, ele tem esse reconhecimento muito forte na França, na Argentina, né, sobretudo Buenos Aires, e ele viajou aí, fez muitas viagens com o seu Le Frigorifique, que foi capa de jornal durante muito tempo, mostrando, então, que a refrigeração poderia estar no meio de transporte robusto, com grande capacidade, levando alimentos conservados e preparados para qualquer país de qualquer continente. Então, essas são duas histórias sobre a refrigeração que eu acho que são bem legais. E eu tenho outras. E aí eu pergunto, professor Adriano, quer que eu emende ou quer fazer um entrecortado? Eu fiquei aqui entusiasmado agora, né? Fiquei muito contente, gostei muito, conheci a história, mas quando uma pessoa fala, a gente vai relembrando, né? E que nem o pessoal fala, né? Relembrar é viver, né? Então isso foi, assim, massageador. Ô, Cris, Legal? é tão gostoso escutar você falar. É bonito, elegante. Foi ótimo, É bonito, ótimo, elegante. ótimo. Que ela fala Sem sobre idade, né? conteúdo. Você fica A gente imaginando. ficou aqui até sem saber o que falar Tem agora, conteúdo Cris. só pra ela. Não precisa falar nada. Pode continuar? Pode O que ser, vocês Cristiane, pode acham? sim. Vocês acham? Pode, então tá bom. Então agora eu vou falar sobre a refrigeração no Brasil. A refrigeração no Brasil tem duas vertentes importantes, né? A refrigeração doméstica, que depois passa para comercial, e as carrocerias, os transportes frigorificados, né? Então, vamos começar primeiro pelas geladeiras, em homenagem a Carmen Rosim, daqui um dia a gente bater um papo sobre os refrigeradores. Bom, os refrigeradores, né, que são as geladeiras, elas, no início do século passado, né, 1905, 1906, elas eram caixas de madeira que não mediam mais do que 1 metro, e elas tinham, na parte de cima, um espaço como se fosse para colocar uma gaveta, mas que, na realidade, se colocava barras de gelo. Elas tinham um isolamento com cortiça, e naquela época era muito comum ter fábricas de gelo e passar a carroça vendendo gelo. Esse gelo tinha que ser abastecido nas geladeiras diariamente. Tinha um caninho, né? Não vou nem falar tubulação, mas um caninho para esse gelo derretido e saindo, né? Porque, óbvio, derretia, e ali se conservavam os alimentos. Mas a geladeira, tal qual a gente conhece, ela teve início, ela chegou no Brasil em 1913, foi construída pela Kelvinator Company,
que era a Frigidaire, né? Então, elas não eram chamadas de geladeira, elas não eram chamadas de refrigeradores. Com o advento da eletricidade, elas eram chamadas de aparelhos que conservam os alimentos. E o slogan das geladeiras era mais frio que o gelo. Aí, falando um pouco como é que era a aparência dessas geladeiras. Elas tinham, no máximo, 1 metro de altura, isso descontando os pés. As caixas dela eram arredondadas. E em cima delas, muitos já viram essa geladeira porque tem um exemplar dela na Escola Sérgio Alves. Tinha uma bola. Essa bola era onde ficava o compressor. E aí, só a elite tinha esse aparelho que conservava os alimentos, que é a geladeira, porque era muito, mas muito, muito caro um objeto, né, como esse. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente tem que fazer menção, quando se fala em refrigeração, em ar-condicionado, a uma das pessoas que foi fundamental para o setor, que é o Paulo Velhinho. Ele fundou a Springer, que depois a Carrier adquiriu. Mas antes, o Paulo Velhinho, que ele era químico, começou a fazer um trabalho e foi parar em refrigeração. Ele foi até os Estados Unidos, ele era muito curioso, e aí ele pegou a licença da Admiral, que era uma empresa que fabricava ar-condicionado, televisão e geladeira. A licença, né, a concessão da Admiral para o Brasil. Em vez dessa caixa com curvas, ele trouxe uma caixa reta. Ninguém aqui no Brasil queria saber da geladeira com as caixas retas. Mas ele, como é um cara assim, ter uma trajetória incrível, soube fazer muito bem a divulgação das geladeiras, e de fato as geladeiras elas tinham outros recursos, então depois começou a ser um objeto começou a ser mais acessível e, portanto, começou a aparecer nos lares da família brasileira. Então, essa história da geladeira, que depois a gente passa para os freezers. A primeira empresa que fabricou um freezer no Brasil foi a Prosdóximo, que eram os freezers horizontais. Depois disso, isso em 1960 e poucos, 1965. E depois disso, a Brastemp lançou os freezers verticais. E aí depois veio aquela onda de congelamento. O princípio da geladeira, de lá para cá, ele não mudou. O que mudou foram o formato com que ela se apresenta, né? O princípio de refrigeração, eu quis dizer. Hoje você encontra geladeiras que fazem gelo, que você pode colocar água na porta, que você pode ver o interior da geladeira. Enfim, tem várias coisas aí que a geladeira avançou e evoluiu para você. E aí eu vou entrar agora na questão dos transportes frigorificados. Os transportes frigorificados, junto com a refrigeração comercial, têm origem no Rio Grande do Sul, em 1937, pelas mãos do Hélio Wozniak. O Hélio Wozniak era um cara que trabalhava numa fábrica de sorvetes, e à noite, para ele ganhar um dinheirinho a mais, ele trabalhava com uma máquina para fazer gelo, né? Lembra que eu falei que as geladeiras precisavam do gelo? Depois, em 1937, nem tanto, mas o gelo ainda era muito usado. Então, ele fazia isso à noite para aumentar a sua renda, isso no município de Marcelino Ramos, município gaúcho. E ele foi trabalhando à noite, ele foi desenvolvendo máquina para sorvete, balcões frigoríficos, foi entrando na refrigeração comercial, e era um cara lá no Rio Grande do Sul que entendia tudo.
tudo de refrigeração comercial. Então, ele começou a ser chamado para dar manutenção. Olha, quebrou o balcão, olha, máquina de sorvete, olha, a geladeira. Ele começou a entender. E aí, em 1940, ele começa a fabricar produtos próprios, de novo, balcões comerciais, eu vou falar freezers, mas não era bem um freezer, enfim. Era toda uma série de equipamentos destinada para a refrigeração comercial. Com isso, na década de 50, em 1954, ele funda a Indústria e Comércio de Refrigeração Cruzeiro do Sul. Um pouco mais tarde, ainda na década de 50, em 1958, ele começa a trabalhar com carrocerias frigoríficas para atender os frigoríficos, né? E se especializou nisso. Como ele foi aumentando o trabalho dele, foi sendo reconhecido, essa empresa, Indústria e Comércio de Refrigeração Cruzeiro do Sul, começou a ser conhecida com... E as câmeras frigoríficas é interessante porque, no início, elas eram revestidas com estiropor. Bom, ele foi indo, o Rio Uruguai, deu uma chuva muito forte, o Rio Uruguai encheu, levou a empresa dele, acabou com tudo, mas ele recomeçou ali, trabalhando de noite, indo tal, e aí em Sapucaia do Sul, que é um outro município do Rio Grande do Sul, ele abre a Recrosul muito maior e com um portfólio, por incrível que isso possa parecer, com toda essa dificuldade, maior também. E aí, essas carrocerias, que no início elas eram revestidas com estiropor, elas passam a ser revestidas com espuma de poliuretano. E aí começa também a chegar pedido para as câmaras frigoríficas, para ele desenvolver câmaras frigoríficas, que ele também faz de toda forma. E aí tem esse desenvolvimento, peraí que eu fiz uma colinha, que ele fez todo esse desenvolvimento da refrigeração comercial, da refrigeração para frigorificada, para os transportes frigorificados. E aí eu não sei se vale como curiosidade, né? Porque eu não sou técnica, mas uma coisa que me chamou a atenção, que, de novo, o princípio da refrigeração, o ciclo da refrigeração era o mesmo, não tinha nada de diferente nas carrocerias da Recrosul. A Recrosul foi uma empresa muito importante, ela passou por muitos problemas. Depois do Edivaldo Wozniak, a empresa passou para o filho dele, o Hélio Wozniak. Quando eu fiz o livro Memória da Refrigeração e do Ar-Condicionado, eu fui visitar a Recrosul, conversei com o Hélio. Eu tenho a impressão que o Hélio já morreu. A Recrosul, hoje, ela foi adquirida por um outro grupo, ela se remanejou, continua na área de transportes, mas ela tem um outro olhar hoje, que não é aquele do seu início, voltado unicamente para a refrigeração. Então, é isso na parte de refrigeração, é isso. E, bom, acho que eu já falei demais, né? Eu tenho mais uma história sobre o lançamento do ar-condicionado no Brasil, mas eu acho que melhor eu falar depois, né? Senão eu vou aborrecer aqui os meus colegas, só eu falando. Não, maravilha. Nossa, já estou aqui alegre por... Eu conheci as histórias, li seus livros, né? Eu trabalhei no Senai, os livros foram para lá, eu estava relembrando aqui e parece que você está escutando uma canção de Ninar aqui, né? Você fica muito contente com tudo isso, né? E aí, Flavião, o que você manda para nós, Flávio? Gente, a gente está aqui assim, encantado com toda essa história, com todo esse aprendizado, né? Dá vontade de ficar o tempo todo ouvindo, mas... Vamos lá, vamos debater, vamos discutir sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho da nossa experiência atrelado a isso, que a história existe, faz parte, né, do nosso cotidiano, né? Que ela mesmo disse,
da produção, da invenção, da prosdósimo e tal. E aí entram os técnicos, né? Entra aí os nossos mestres aí para salvar aí o cliente no dia a dia, para salvar a empresa. Então, enfim, acho super bacana. É encantador. A história é muito boa, né? Isso é verdade, viu? Com certeza. Tudo que a Cris falou é de extrema importância para nós, porque muitas vezes o profissional que está em campo está atuando com os equipamentos, atuando com climatizador, com refrigerador residencial, ele não faz ideia de tudo que aconteceu antes, né? Ele nem para, né? Puxa, onde começou isso, né?